Olá, esperamos que estejam bem. Dentro de instantes, começaremos nosso diálogo. Vamos começar passando algumas orientações sobre acessibilidade comunicacional. Esse diálogo no Google Meet é compatível com leitor de tela integrado, zoom em tela cheia, cores de alto contraste e algumas outras extensões de acessibilidade visual. Pedimos que as pessoas que forem fazer falas com a câmera aberta iniciem sua fala fazendo sua audiodescrição. Para ativar legendas, clique em CC. Caso precise mudar o idioma, clique em Mais opções, Configurações, Legendas e escolha o idioma. Para remover distrações de vídeo, você pode focar a visualização da reunião apenas nas janelas que você quer em destaque. Para isso, clique em Mais opções, Alterar layout, Destaque. Agora, nossa equipe de intérpretes em Libras irá se apresentar. Se você precisa deste recurso, passe o mouse em cima da janela e clique em Fixar. Você pode fixar até 3 janelas. Bom dia, meu nome é Dinalva, o meu sinal em Libras é esse. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos presos, castanhos, tenho os olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta, de mangas curtas. Quem estará junto comigo é o intérprete de Libras Marcos, o sinal dele é esse, e ele é um homem negro e está vestindo uma camisa preta e estará junto aqui revezando durante essa live. E para quem precisar, é só fixar a nossa tela aqui, que vocês vão conseguir ver os dois tradutores e intérpretes de Libras. Isso é para quem não pegou física, não pegou que não alcançou, eles procuram arte. Onde é que encaixa isso? Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui para ver minha novela que nem um dois de pau.
Olá, gente. Bom dia a todas, todos e todas. Me escutam? Me veem? Sim. Sim, não é isso? Confere? Ok, perfeito. Bom, vou começar me autodescrevendo. Eu sou Marilane de Brito, secretária extraordinária de Cultura, sou uma mulher de 46 anos de idade, tenho os cabelos encaracolados, brancos e pretos na altura dos ombros, uso óculos, grau, sou da cor parda, estou vestindo uma camisa preta, uma blusa preta, com um colar prata, atrás de mim 2 quadros, um pedacinho de 2 quadros, um bem colorido, do Jordão, e um outro preto e branco que está atrás de mim. E aí, gente, hoje a gente começa, né? Não começa, a gente continua, porque o diálogo, na verdade, tem começado, tem se iniciado desde que eu vim aqui para a Fundação José Augusto, Secretaria Extraordinária de Cultura, né? E a gente hoje tem um diálogo bem importante, que é sobre audiovisual. Antes de começar também a falar sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês que a gente está tentando fazer todo esse conteúdo mais acessível possível, de uma linguagem a mais simples que a gente possa fazer possível, para que todas as pessoas possam entender, de fato, que a Lei Paulo Gustavo, assim como a questão da acessibilidade comunicacional, certo? E algumas vezes, sim, tem problemas técnicos, é da internet, é do sinal, é de nós, tecnicamente humanos também, mas eu espero que a gente possa caminhar por esse diálogo de hoje, todos os outros seguem da melhor forma possível. De qualquer forma, já peço desculpa por alguns problemas técnicos, de link, esse, não é esse, algumas postagens, até em algum momento, tinha uma postagem no Facebook, outra no Instagram, que estava com uma data divergente, isso também já foi ajeitado, padronizado também. E a gente vai continuando com todas essas questões e melhorando sempre cada vez mais. Hoje, a gente tem um diálogo que é temático. Dentro da Lei Paulo Gustavo, o tema é audiovisual. E audiovisual é uma linguagem, a linguagem da qual eu estou dentro do mundo da cultura, da docência e da academia através do audiovisual. E conheço bem essas lutas, porque desde realizadora, enquanto professora também, como coordenadora da Cinemateca Potiguar, eu fundei a Cinemateca Potiguar porque sei da importância que é a memória, a preservação, assim como participei de outros projetos muito importantes do audiovisual no Rio Grande do Norte, como o Núcleo de Produção Digital, que a gente fez oficinas, depois equipamentos que tem dentro do IFRN, e que agora a gente volta, né, externalizando também o uso desses equipamentos daqui a pouquinho, essa possibilidade, foram muitos imbróglios dentro do IEF, mas sempre acompanhando o audiovisual e continuo lá no conselho gestor das ações. Também como parte e autora do Cinepoti, que é uma plataforma de conteúdo digital, audiovisual, e sempre nesse período todo militando, porque eu sei da importância do audiovisual para os meus colegas, meus amigos, meus alunos e alunas, amigos e colegas, porque eu estou arrodeada de pessoas do qual o audiovisual é muito importante. E ele também é muito importante para a minha vida, porque foi o setor que me fez entrar nesse mundo profissional. De forma que hoje estar aqui falando sobre audiovisual é confortável, porque é uma área que é a área que eu estudo, a área que eu domino, mas sei também de toda a nossa luta, nossa história, e o quanto se sonha para o nosso audiovisual. E agora, com a Paulo Gustavo, a gente tem também a união e a fruição de 2 categorias, que é quem é audiovisual e as pessoas que muita gente que vai começar a utilizar-se da linguagem audiovisual agora, ou fez de uma forma mais tímida, e agora com a Paulo Gustavo pretende fazer algo com mais substância. E então são públicos que precisam profissionalizar-se e são dessa área, são dessa profissão, e vem na Paulo Gustavo realmente o upgrade profissional, tanto de produto, quanto de experiência, quanto de remuneração, quanto alguns que estão começando nessa carreira. E esse diálogo que a gente vai fazer, esses momentos que a gente vai ter de debate aqui, vai ser importante para a gente equalizar e equiparar todos esses públicos. Além disso, a gente tem os públicos territoriais,
Na ou na Audi Blanc, por exemplo, gente, dos 10 territórios de cidadania do Rio Grande do Norte, 5 apresentaram projetos. 5 não tiveram projetos apresentados na Audi Blanc, não tiveram projetos de audiovisual. E aí a gente tem que pensar, né, como incluir esses 5. E a maior quantidade de projetos apresentados e realizados são da Grande Natal, são na região metropolitana de Natal, onde concentra a maior parte dos fazedores e fazedoras de audiovisual. Mas a maior parte não quer dizer exclusivamente. Tem muita gente produzindo audiovisual por aí, tem muita gente fazendo audiovisual acontecer de forma forte em vários lugares do Rio Grande do Norte. E a gente vai ter que equiparar todos esses públicos. E aí também uma outra coisa importante ser colocada, que a gente até, né, aqui não está usando o termo oitiva, a gente está usando diálogo, né? Oitiva tem remeter a algo de justiça mesmo, você vai lá dizer alguma coisa, porque você fez tal coisa, e qual é a sua opinião formada sobre tudo, e a gente acredita muito no poder do diálogo. Eu sei que a Paulo Gustavo ela vai precisar bastante disso, não só a Paulo Gustavo, a própria política pública também, e é muito complexo isso, porque a gente vem com muitas demandas reprimidas e de muitas coisas para acontecer. Aí o Covid, todo mundo sem trabalho e volta, a parte artística também, que ficou, obviamente, bastante comprometida. Então, a Paulo Gustavo ela vinha sanar diversas demandas e tentativas das pessoas conseguirem ter seu investimento, seus sonhos e as coisas funcionando bem. Mas a gente também tem um atraso do que o MINC considerava que ia colocar a Paulo Gustavo no primeiro momento, no primeiro período do ano, e foi para depois. E agora as coisas estão acontecendo, o nosso plano de ação está lá no MINC, o termo já foi assinado, a gente está na fase, né, de espera dos recursos, mas esses recursos, dentro da programação do MINC, viriam em agosto, porque a programação justamente desses diálogos acontecerem. Porque não é simplesmente o recurso chegar, a gente também tem que aproveitar esse recurso para utilizá-lo de forma estruturante. Até porque boa parte dele veio do Fundo Setorial do Audiovisual, e aí eu sei o que é o Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial ele tem essa função também de trabalhar o audiovisual na produção, na formação, na distribuição, na circulação, trabalhar a formação de público, de onde vem também todas as questões orientativas de políticas públicas junto com a Ancine, de cotas de tela. Então, TVs por assinatura passaram a ter conteúdo brasileiro, né, por obrigatoriedade, e isso, esse raciocínio a gente também quer trazer para aqui para o Rio Grande do Norte, de diversidade. No caso, não é brasileiro, mas territorial. Como incluir esses territórios da cidadania também? A gente tratar de forma diferente os diferentes. A gente dá equilíbrio de possibilidades. Quando a gente passa a dar narrativa, a dar voz, vez, áudio e imagem a comunidades que historicamente não conseguiram fazer suas próprias narrativas, como, por exemplo, vários povos quilombolas, várias comunidades que tem no Rio Grande do Norte, assim como alguns povos ciganos também. Obviamente que em toda regra as suas exceções, em linhas gerais as pessoas saem, até porque a gente vem numa política de governo do Lula, que foi, né, também dar a possibilidade de estudo, buscar indígenas, buscar quilombolas, trabalhar com cotas diferenciadas, dar oportunidade, dar bolsa para que as pessoas pudessem estudar e viessem levar a educação para essas comunidades, mas historicamente há um desvínculo com a educação. E essas pessoas também precisam ter vez e voz. E a Paulo Gustavo vem também trazer vez e voz para essas pessoas. Mas já é comunicando-se do ponto de vista audiovisual, não necessariamente. Porque a gente tem 70% para audiovisual, 30% para outras formas, né? Outras formas de financiamento que fomenta expressões artísticas. Mas eu trago tudo isso para lembrar que quando a gente fala desse 70% de audiovisual, são várias camadas que a gente tem que estar alicerçado, para que a gente não fique atirando para tudo que é lado. Existe um caminho, uma política pública no Norte. E, gente, historicamente, um dos grandes problemas da cultura é o corte, é a falta de continuidade. Um gestor começar uma ação e dialogar, e depois vem outro e corta isso daí. Então, de forma que é importante a gente pensar que quando existe uma possibilidade de fomento e também de formação de público, porque é onde você junta oferta e demanda,
né? A gente precisa produzir, mas a gente precisa produzir também para as pessoas verem. Uma possibilidade de fomentar isso, a gente tem que aproveitar esse momento e fazer da melhor forma possível, tá? Possível. E aí, esse ano, a gente já teve, né, no Brasil, alguns editais diferentes de um período não só pandêmico, mas também de um governo que não valorizava a cultura, que deixou os artistas, produtores e produtoras culturais em situações bem complexas. Mas, bem ou mal, a gente já começou o ano, né, de forma que alguns editais voltaram. Então, a gente teve o edital do BNDES, e a Cultura 2023, que tem inscrição contínua, edital que aconteceu até março, o Centro Cultural Urbano do Brasil, até junho, do Prêmio Carolina Maria de Jesus, até julho, também do MINC, o edital Ruta de Souza, até setembro tem a inscrição da FUNARTE, para a utilização dos seus espaços públicos de São Paulo, pessoal das artes visuais, tem Prêmio Toca, inscrição até maio a gente teve da Caixa Cultural também. E aqui do Rio Grande do Norte a gente ainda tem um edital de audiovisual que também tem que ser comentado, tem que ser colocado para rodar também, depois a gente pode ter esse ponto debatido em anexo em relação a Paulo Gustavo, mas já trago para vocês esse momento também de mostrar, de dizer para vocês o que vai andar isso. No fundo, né, quando eu cheguei aqui em fevereiro, fui tomar parte realmente de onde estavam vindo os recursos e os trâmites que precisavam ter, e a gente está juntando essa papelada, fazendo andar coisas que, na verdade, não estavam, não tinham andado até onde deveriam ir, então a gente está, inclusive foi muito importante esperar o decreto acontecer, o decreto de fomento da Paulo Gustavo, que possibilitou também alicerçar Paulo Gustavo, foi em março, para ver se a gente conseguiria colocar esse edital do audiovisual no Rio Grande do Norte nos mesmos parâmetros desse edital de fomento. Por quê? O decreto de fomento de março. Por quê? Porque ele transforma tanto a inscrição quanto a prestação de contas de forma mais simples. Mas depois de muito estudo, muita análise do jurídico nosso aqui, e se bateu realmente o martelo que não é possível, a gente vai ter que realmente utilizar o 866, e depois a gente pode até abrir um dia, uma live, para a gente conversar sobre esse, agora é mais uma satisfação. Por quê? Porque a origem do recurso é outro aporte que não é o aporte do Ministério da Cultura. Emenda de Natália com recurso do governo federal, aonde esse fomento de março, esse decreto do fomento de março, que deixa as coisas mais leves e menos burocráticas, não versa sobre a origem desse recurso do edital daqui, por mais que tenham sido apresentados nesse processo, algumas pessoas, inclusive do audiovisual, contribuíram, mandando perguntas que nos ajudaram, e até caminhos, parecia dar esperança, que nos ajudaram a balizar isso. Com isso, né, a gente lança em breve para consulta pública, tendo esse diagnóstico que vai ser, infelizmente, a 866, o que pede um monte de certidão, o que pede uma prestação de contas muito mais ferrenha. Porém, em relação a Paulo Gustavo, que é o nosso assunto principal de hoje, não será dessa forma. A Paulo Gustavo, ela vem balizar-se nesse decreto do fomento de março, de maneira com que, desde eu estou vendo aqui, o chat está voltando aqui no meu rosto também, está me distraindo aqui. Então, desde esse começo, desde que a gente começou e aí eu me distraí aqui no chat, mas vamos para lá. Vamos voltar aqui. Isso tudo, gente, é para trazer para vocês o seguinte: vocês se situarem, todos nós, ficarmos harmônicos em relação ao nível de informação, né, de onde veio o Paulo Gustavo, em que sentido a gente está agora, do ponto de vista histórico mesmo. Esse é o momento da gente escutar de vocês também algumas sugestões, mas é importante. E aí essa minha fala, porque uma fala, a minha fala ela não tem tempo, porque ela é uma fala de introdução, para que todos possam, obviamente vai ter um tempo que eu vou escutar vocês, mas é uma fala necessária para que todos possam ser balizados e a gente a conversa a partir desse nível de entendimento histórico, entendimento da realidade que a gente está e do que é Paulo Gustavo. E aí, lembrando que o diálogo é interação, e aí por isso também a gente vai, né, conversar. Diálogo é a gente visitar diferentes territórios, então é vocês também entenderem o que é esse território do lado de cá, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista institucional, e aí do lado de a gente também daqui visitar esses territórios que vocês vão trazer para a gente, com sugestões, com encaminhamentos, com possibilidades, e a partir desses diálogos que a gente vai ter com todas as câmaras setoriais, a gente vai juntar essas informações
vai ter alguns dias para poder ver o que sai daqui de sugestão e tem um novo momento, posteriormente, com proposições a partir do que a gente já tem pensado por aqui, com essa escuta de vocês. A gente vai abrir outros diálogos, outros canais de diálogos também, formulários para quem às vezes não lembra depois alguma política pública, alguma coisa que seja importante para que vocês possam opinar também. Mas é muito importante que a gente tenha um pé no chão de onde a gente, para que norte a gente está seguindo. Eu vou pedir para o pessoal colocar a apresentação aqui também, por favor. Por quê? Porque essas sugestões aqui, esse diálogo nosso tem que partir desse chão. A gente tem que estar bem alicerçado, certo? De onde a gente pode ir. Porque, às vezes, por exemplo, ficar sugerindo coisas, ficar que não estão dentro desse quadrado que a gente pode ir, só distrai a comunicação, a informação e pode levar a gente para caminhos que a gente precisa não sair por esses caminhos paralelos, ter esse norte, que é o que o Fundo Setorial do Audiovisual pretende com esse recurso também, que é fomentar o setor, fomentar a produção, a exibição, a distribuição e uma coisa que o FSA coloca que é muito importante, que é formação de público. Porque a gente tem que produzir, mas a gente também tem que preparar as pessoas para assistir. E aí, com isso, né, a gente vai conseguir ter bons frutos no Rio Grande do Norte. E aí, lembrando só, isso aqui vou passar bem rápido, porque a gente foi na reunião de quarta-feira, para quem estava. Isso aqui é uma Câmara Setorial, a Câmara Setorial é um órgão consultivo, e é importante que a gente consulte vocês deem opinião, que é elaborado, né, uma sugestão do Conselho Nacional de Política Cultural, e apesar de nós, no Rio Grande do Norte, ainda não termos nosso Conselho Estadual, e a gente vai ter, porque a gente cheguei em março colocando muitas coisas em dia, a gente está caminhando com o Conselho também, vai ter, a gente segue, essa é uma política, que é uma política sugestiva a partir de pessoas que estudam e veem isso como um bom caminho. Então, a Câmara Setorial é um diálogo justamente que a gente está fazendo aqui, entre artistas, gestores, pesquisadores, ok? E, por favor, podem passar na Câmara Setorial. A função da gente, a função de uma Câmara Setorial é fornecer subsídios para que a gente, gestor, consiga entender também que demandas são essas da sociedade civil, dos grupos organizados. E é muito importante que a gente trabalhe com a articulação. A articulação também é a gente estar junto, é a gente poder fazer esse diálogo, chegar nas pessoas, e vocês também nos ajudarem a chegar em todos os públicos possíveis, tá? Continuando. Lembrando, Rio Grande do Norte, que aqui, que o recurso que o Estado vai operacionalizar é de 29 milhões, 5% desses é para custos operacionais, tá? Do edital mesmo, onde a gente vai contratar pareceristas, contratar uma plataforma. Então, fizemos escutas com várias plataformas, várias mesmo. Algumas do Rio Grande do Norte, outras instituições, então temos a Prosas, a Bússola, mapas culturais, criações da própria FUNSERN, da UERN, de empresas privadas do Rio Grande do Norte, de empresas que prestam serviço para o governo do Estado, diversas plataformas existentes, a gente está também nesse processo de escolha para quando chegar o recurso operacional da Paulo Gustavo, a gente possa pagar. Uma coisa muito importante, por que a gente não pode também atropelar? Por que a gente não tem a plataforma e já paga para quando chegar o dinheiro a gente já montar os editais? Porque nem o real da Paulo Gustavo pode ser gasto antes do dinheiro chegar. E aí, a plataforma é uma função da Paulo Gustavo, ela prevê uma plataforma específica para isso, prevê um recurso específico para isso. Então, simplesmente, se chega o recurso, a gente já lança o edital na plataforma, obviamente, gente, é que pessoas estavam trabalhando antes desse processo todo. Então, a gente já começaria errado, a gente vai começar burlando, fazendo de conta que uma coisa não é. Como gestora, a gente tem que tomar, eu e todas as pessoas envolvidas, tem que tomar muito cuidado com esses passos. Não é só o que a gente deseja, na velocidade que o nosso coração almeja, que o nosso corpo e nossas necessidades exigem. Existem alguns parâmetros burocráticos e legais que a gente tem que fazer. Então, a gente dialogou com diversas plataformas, temos, sim, diversos orçamentos, mas a contratação e, com isso, a execução da plataforma em si só pode quando o recurso entrar.
E o que é que falta para esse recurso entrar? Da nossa parte do Rio Grande do Norte não falta mais nada, ele já está no MINCO e está no processo lá, já foi autorizado, já foi como professora, o trabalho já foi corrigido, está lá só esperando subir a nota, nesse caso, vir o recurso. E a partir desse recurso é que a gente pode contratar e fazer a plataforma. Mas todas essas empresas e entes que a gente conversou, já estão todo mundo meio que num stand-by e todos colocam uma possibilidade, né, de fazer a plataforma um espaço-tempo que seja plausível para a gente fazer, enquanto esses editais vão para consulta pública e a gente dialoga, tá? E aí, vamos lá, voltando então aqui, porque eu estou recebendo algumas observações aqui enquanto eu falo com vocês. Por favor, continua. A apresentação não é aqui, está lá. Então, lembrando que desses recursos para o Rio Grande do Norte, a gente lembrar também que 19 milhões é para a produção, 4 milhões para a sala de cinema ou cinemas itinerantes, 2 milhões para a formação do Cineclube, Festival Memória, e 3 milhões para Video on Demand, licenciamento e distribuição. E aí, lembrando que é exatamente produção, por favor, que é uma das coisas, gente. Por isso, para a gente ir para continuar esse diálogo, a gente tem que entender o que é essas possibilidades. Então, quando a gente tem o inciso 1, apoio à produção, o ideal é que a gente verse sobre as políticas que o Fundo Setorial e a lei já prevê, que é desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos são núcleos que se juntam para desenvolver projetos audiovisuais. Produção de curta, média e longa, que aí a gente tem essa definição na live de quarta-feira, vocês podem ver no YouTube, série, websérie, telefilmes, produção de games, e quando a lei foi criada, a gente não previa ainda games, mas quando o decreto saiu, ele colocou o game lá como uma coisa presente. Videoclipes, aí, de forma que a gente faz essa interseção com os profissionais e as profissionais da música, que são diversos, normalmente eles estão em grande número em editais, como só tem 30% para as outras artes, é uma forma do professor da música dialogar diretamente com o audiovisual, além de gente que já filmou e que precisa finalizar ou pós-produzir. Esse outros formatos de produção audiovisual, ele existe, mas existe para a gente pensar algum formato que não foi previsto, mas que é importante para a política pública. Ele não existe para a gente deixar uma coisa extremamente ampla e poder fazer qualquer coisa, inclusive, sei lá, vídeo 30 segundos, Instagram, story, audiovisual. Não é para isso, tá? É para que realmente alguma coisa que seja muito importante enquanto política pública, que não está previsto, possa acontecer. E aí, a gente tem um recurso seguinte, que é para a sala de cinema. Peço, inclusive, a gente, como dito, a gente está nessa busca de um lugar que possa ser sala de cinema. Se alguém tem sugestão, e aí coloca também até no que a gente vai pedir de sugestão também, vai ser criado os fóruns também para isso, o lugar que vocês acham que dá para ser sala de cinema, ou dá para ser adaptado para sala de cinema. A nossa prioridade, enquanto governo, é conseguir investir parte desse recurso para deixar uma sala de cinema pública, mas não integralmente, de forma que possam existir também outras propostas de projetos e também de cinema itinerante. Tá? E aí, o outro inciso, que tem como foco a capacitação, a formação, apoio ao Cineclube, realização de festival e também a questão da memória, cerca de R$2 milhões. Lembrando que isso tem os valores de 5% de custos operacionais, tá? Esses valores, esses conteúdos, Cineclube, formação, isso é uma demanda da política pública do audiovisual que a Ancine reconhece como muito necessária. Porque a Ancine, historicamente, ela vem fomentando a produção através de diversos projetos de apoio a longa, desenvolvimento de projetos. Mas o cinema que é produzido, o audiovisual que é produzido, não necessariamente chega na ponta. Por quê? Historicamente, no Brasil, existiu um grande alavanque na quantidade de produções, mas não aconteceu um grande alavanque na quantidade de público consumidor brasileiro. Os públicos que consomem filmes brasileiros, olha que tem a lei de tela, cota de tela, que exige uma quantidade mínima de dias que passam conteúdo brasileiro nos cinemas, que, inclusive, acaba que, historicamente, levam ao mesmo público, que são filmes de comédia, acaba que é esse o tipo de filme que o pessoal vê, não teve um crescimento na quantidade de público do mesmo crescimento que teve na produção. Então, é muito importante que a gente fomente e que a gente faça novos públicos. Isso acontece através de festivais, através de cineclube e através de formação.
tá? Para que o nosso produto possa ser consumido. Para que cada filme que vocês façam através desse edital, ele possa fluir, ele possa alcançar um bom caminho, tá? E as perguntas, tudo, gente, a gente vai fazer um momento para isso. Eu estou dando esse histórico inicial para a gente saber onde é que a gente está pisando. E aí vem o próximo inciso, que é de 3 milhões de reais, que é para vídeos on demand, que é VOD. O que é VOD? VOD são plataformas de conteúdos de filmes, que no Brasil, inclusive, a gente está passando por um problema ainda, que eles não estão necessariamente regulamentados. Plataformas como a Netflix, a Amazon e o YouTube, hoje, gera mais dinheiro do que as televisões. Elas geram mais dinheiro, assim, mais lucro do que o SBT e Band, por exemplo. Não mais ainda do que a Globo, mas parece que está caminhando e parece que ia bater a Netflix. E ainda não tem uma regulamentação. De forma que esse dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual vem de filmes que circulam em lugares que estão regulamentados. Então, VOD, as plataformas, ainda é um caminho que a gente precisa estudar, entender, regulamentar, mas a gente também vai ter recursos para vídeos que possam circular aí e também recursos para circulação. Nós, secretários de Cultura do país, estamos dialogando sobre fazer um edital, usar parte desse recurso para fazer um edital de aproveitamento de filmes já existentes. Por quê? Porque seria um dos primeiros editais que a gente também utilizaria para que filmes pudessem ser, filmes já existentes pudessem circular recursos, circular dinheiro. Se paga pelo direito de uso desses filmes, 2 anos pelo direito de uso dos filmes, podem ser exibidos até X vezes em qualquer TV pública do país. Com isso, é um edital que a gente consegue fazer o pagamento da prestação de contas de maneira mais rápida e fácil, é necessária, porque é circulação de conteúdo e que a gente pretende usar parte desses recursos também. E aí lembrar, nisso tudo, que a gente tem as ações afirmativas também, que são importantes que a gente venha dar narrativa nesses processos de feição desses novos filmes que o Rio Grande do Norte irá colocar em vida. E aí, para isso, a gente tem artigos de regulamento, e aí é pensar em público de necessidade, de narrativa, de verbalização, de sair da invisibilidade. Então, a gente tem diversos por essa recorte como os negros, quilombolas, pessoas com deficiência, indígenas, LGBTQIA+, e mulheres, que normalmente não ocupam lugares de protagonismo e de liderança. E aí, esse é um dos grupos, os ciganos também, que tem um olhar diferenciado. Por quê? Porque, historicamente, eles não eram protagonistas de suas histórias, de forma que a gente tem que dar espaço e tratar de forma diferente, trazer através, esse debate vai de cota, de edital diferenciado, tá? Esse público como um dos públicos de atendimento da Lei Paulo Gustavo. E, inclusive, ele coloca, no mínimo, 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Isso é o mínimo que o nosso debate também vai conseguir dialogar e ver como vocês veem essas questões também, que estamos aqui para a estudo. E, para finalizar, lembrando que uma grande mudança da Paulo Gustavo nas políticas públicas também é a questão da acessibilidade. Historicamente, a gente não tem acessibilidade como uma realidade em nossas vidas. Aí a gente tem alguns tipos de acessibilidade que a gente precisa ter, como física, metodológica, instrumental, e eu gosto sempre de destacar a última, que é atitudinal. É quando a gente age livre de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. E, para isso, é preciso que as pessoas com deficiência possam também ser protagonistas, contar suas próprias narrativas. E a gente inclua as pessoas com deficiência em nossas equipes, e principalmente em nosso público-alvo. Que aí, todos os filmes, 100% dos filmes que a gente vai produzir com a Paulo Gustavo, eles têm que ter audiodescrição, legenda descritiva e janela de libras. São 3 recursos que devem existir obrigatoriamente. Por quê? Para que os surdos possam acompanhar os nossos filmes, sejam com legenda descritiva, seja com janela de libras. E o cego possa acompanhar os nossos filmes, seja com audiodescrição. E aí, vamos lá.
trazido tudo isso, e eu sei que quem está aí, está querendo falar, esse é o momento do diálogo, quer conversar, quer dizer coisas, às vezes fica meio aperreado com ela, só fala, ela não vai escutar. Gente, eu vou escutar, mas é preciso, primeiro, como dito, a gente partir do mesmo nível de informação, que meu coração agora está tranquilo, porque coisas importantes de serem ditas para que o nosso diálogo caminhe de forma estruturante foram faladas. A partir de agora, a gente abre para as inscrições das falas. E aí, eu não sei se já tem alguma pergunta no chat também, que está informado no chat. E aí, alguém pode vir para cá. E aí, às vezes, é difícil mesmo escutar, né? Mas não é à toa que disseram que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente escutar 2 vezes mais do que a gente fala. E agora eu vou escutar vocês. E vamos fazer o seguinte: lembrar também, a gente faz 3. A gente vai fazer uma rodada de 3 pessoas, certo? Cada 3 pessoas. E a instrução das perguntas, por favor, cuidado aí no chat. Eu não lembro de ter sido visto. Se foi no chat, coloca aí novamente. Só um minuto. Bom, e aí tem um pessoal mediando aqui, gente. Então, estou fazendo essa mediação tanto da ordem das perguntas, tá? Também as perguntas do chat, como tudo organizando, enquanto chega até mim, Lula, como foi o primeiro, Lula Borges, então Lula. E aí, lembrando que a gente tenta, tá, gente, fazer esse tempo de 3 minutos, e aí qualquer coisa volta de novo, se preciso for, mas fazer esses 3 minutos nas considerações. E aí, então, Márcia colocou aqui Lula primeiro, Preciosa segundo, e Márcia terceiro. E aí, só lembrando que eu não sei como que ficou aqui agora de novo, porque essa inscrição está por chat, mas a gente já segue essa primeira ordem agora, enquanto chega a mim novamente aqui as informações. Por favor, Lula, Precial lá para o GT e Márcia Loss, por ordem, 3 minutos cada um. Obrigado. Opa, já posso? Obrigado. Bom, apesar de grande quantidade de gente aqui me conhecer, mas outra não, né? Eu sou Lula Borges. Eu não vou dar minha descrição, mas estou de camisa, viu? Aqui uso óculos, cabelo já grisalho. E eu trabalho com os 2 extremos, né, da produção audiovisual, que é a questão do roteiro e finalização, edição, efeitos, né, visuais e tal. E eu tenho uma pergunta aqui, eu vou ler, né, porque já está aqui no chat. Como essa fala de Mary, que acabou de falar que as comédias românticas, né, comédias, têm uma produção muito grande aqui no Brasil, e os meus roteiros são normalmente de ação, crime, fantasia, tragédias. Como fazer um filme com esse teor, concorrer com as comédias e ainda ser produzido, levando em consideração que são filmes que precisam de um aporte financeiro maior do que, por exemplo, uma fantasia. Eu sei que a Lei Paulo Gustavo está no início, mas assim, é bom a gente dar uma olhada nesses horizontes que a gente pode ter daqui para frente. Como, por exemplo, eu posso fazer uma cena, sei lá, uma cena de ação qualquer, fazer um caminhão explodir, sei lá, numa pista, de forma a ser um caminhão real, um caminhão virtual, e isso tem que ser pago, né? Então, só um pequeno exemplo. Era isso. Um aporte para outros filmes que não sejam de comédia.
Priscila, pode ir, tá? Obrigada. Eu peço que já emende, né? Lula, quando a gente chamar os três, aí vocês já vão emendando para a gente trabalhar então. Eu respondo depois do terceiro. Lula, Priscila, e depois não. Bom dia a todas, todos e todos. Né, minha autodescrição, sou uma pessoa de 1,80 m, estou com camiseta vermelha, também colar preto, estou aqui por trás na frente de uma árvore, né, cor parda, cabelos dentro de uma touca do reggae. Então, assim, eu estou colocando que as nossas visões sobre a arte, né, e o cinema, ele pode também ir além do belo, né, do profissional, e além do comercial, e também atender as linguagens que, a princípio, podem até parecer iniciantes, porque não estão dentro de uma visibilidade, né, dentro de um foco em que a gente acredite que seja o ideal, né? Eu acho que a arte do cinema, ela está para todos, para todes, para todas, né? Algo que pode ser produzido por qualquer pessoa, assim, essa pessoa, ela desenvolva. E, assim, muita gente já desenvolveu muita coisa, e esses são também os representantes da ANIACA, que é os negros, indígenas do audiovisual, os profissionais, né, do audiovisual, os ciganos, mulheres, LGBTQIA+, que estão dentro dessa articulação. E aí eu penso o seguinte, que salas de cinemas, elas podem existir também dentro da linha do edital, né? Elas podem acontecer. Não, ela não existia, mas existia uma ideia, ou ela existiu de uma forma com um lençol e só as pessoas sentadas numa comunidade assistindo, isso já conta como uma sala de cinema, né? E aí a gente fez um movimento, um encontro, e nesse encontro assistiu o cinema, né? E aí isso é uma ideia de uma sala de cinema. E aí eu acho que várias coisas podem ser sala de cinema, um terreiro, pode ser uma sede de um coletivo, pode ser um espaço de teatro, pode ser um espaço inacabado de cinema, um espaço esquecido pelo Estado, que foi abandonado, merece ser uma sala de cinema, né? E esse edital de circulação, ele pode, né, acontecer a partir disso. E também falando das questões historicamente, né, eu acho que a linguagem das periferias, que são muito diversas, né, Com elas podem licença, ter Priscila. 30 segundos, tá? Chega a me perder agora. Então, uma voz assim, viu? Olha, e aí as pessoas podem, né, estar fazendo, por exemplo, justamente esse fomento, né, de aumentar a porcentagem, né, de 40%. Vamos fazer o seguinte, vamos arredondar para 5 minutos, só um minutinho, pessoal, só para a gente regulamentar, que vai ter 2 minutos extra. Eu acho que vai ficar mais fácil a gente colocar 5 minutos para que as salas sejam colocadas. A gente até tentou avisar pelo chat, mas eu não sei se o pessoal consegue no chat, vamos tentar avisar pelo chat também, mas a gente padroniza em 5 minutos, pessoal, ganha os outros 2 agora para continuar, e se Lula quiser usar os outros 2 dele, a gente abre novamente. Então, por favor, Priscila, continue. E aí também pensar dentro da história vários papéis também de profissões do cinema, como, por exemplo, estilistas, figurinistas, também as pessoas que trabalham fazendo cenários, né? Como é que essas pessoas podem ser encaixadas nas equipes, se pode existir isso dentro dos editais, né? As pessoas que trabalham, por exemplo, com alimentação, editais que também favoreçam a integridade de redes, né? Que as pessoas possam se articular em redes de profissionais e artistas do audiovisual, e aí essas pessoas mesmo que se colocam, né, antigas, as que também já têm realizado muita coisa, as empresas, né, de cinema, elas podem também estar contratando pessoas negras, travestis, trans, LGBTs, indígenas dentro de suas equipes, poderia ter também uma colocação dessa, né? Já que se for para ser 30%, então, se isso vencer, né, pode ser a estratégia de colocar esses profissionais dentro de equipes, que as equipes
componha, pelo menos no mínimo, uma mulher, um negro, um LGBT, um indígena do audiovisual, porque essas pessoas existem de fato, elas estão produzindo e elas estão fazendo até sucesso fora do estado e não estão sendo nem mencionadas muitas vezes, nem ligadas. Então, é evidente que o boicote a essas pessoas é uma problemática, e isso tem que ser resolvido com a Lei Paulo Gustavo, que é um recurso federal público, também para dar igualdade racial, para dar renda e fazer justiça social. Obrigado, bom dia. Bom dia, sou Márcia Loz, eu sou uma mulher com cabelos grisalhos, 1,62, com 40 e poucos anos. Uso óculos, pele clara, com manchas no rosto, caso do excesso de melanina. Que mais? Enfim, tem um fundo branco nas minhas costas e uma porta aberta. Pronto, me apresentei. Trabalho com audiovisual, não sei se todo mundo me conhece, mas enfim, trabalho com audiovisual há muito tempo. Comecei no teatro, do teatro fui para o audiovisual. Sou atriz, minha primeira formação, sou também roteirista, sou diretora, formei há uns 10 anos o Coletivo Caboré Audiovisual, que hoje se constitui como uma produtora. A gente trabalha muito com produções de curtas, webséries, e ações formativas. Fizemos algumas ações formativas em Mãe Luísa, foram maravilhosas, e em Parnamirim, temos uma relação muito boa com Parnamirim, até porque eu moro em Pium, então também atuo em Natal e Parnamirim, eu estou nessa região. As questões que foram levantadas por Precioara do ponto de vista das equipes são super válidas e necessárias, eu acho que isso o edital pode mencionar, mas também é muito do próprio projeto definir quem eles querem, sabe? Eu acho que é muito assim, o seu projeto, qual é a cara dele? Aí dentro do seu projeto você vai abarcar aquilo que tem a ver com o que você está propondo. Mas é óbvio que o edital pode também definir alguns critérios para que isso seja mais amplo, enfim, nas execuções dos projetos. A minha questão, Mari, é uma questão mais de ordem, mais assim, nós vemos do audiovisual, né, de longuíssima data, eu vivo batendo nessa mesma tecla, para todos, né, e é um apelo que eu queria que todo mundo ouvisse com o coração desarmado. Nós não somos um mercado, nós somos uma cena em desenvolvimento para o mercado. E o que é que eu chamo de mercado? É quando existe, a exemplo de Pernambuco, a exemplo de Fortaleza, a exemplo de Salvador, isso para ficar no Nordeste, né? Quando existe um calendário de produções X, em que as pessoas já começam o ano sabendo o que é que vai fazer durante o ano nos seus trabalhos, entende? O meu sonho é que o RN chegue nesse lugar de pessoas que trabalham no audiovisual tenha realmente não só um projeto uma vez na vida, outra na morte, mas que tenha uma frequência de projetos, entende? Em que a gente possa estar sempre trabalhando. Eu acabei de sair de um ONGA, que eu fui contratada como terceira D e preparadora de elenco, e foi incrível, foi maravilhoso, né? Mas eu venho para Natal e eu me deparo com a nossa realidade triste. Qual é a nossa realidade triste? Cadê o próximo projeto? Né? Eu estou aqui levantando um curso para poder pagar minhas contas do próximo mês, que eu não sei como é que eu vou pagar, entende? Porque a gente não tem uma demanda, uma frequência de projetos, de forma que a gente Márcia, realmente... com licença. Terminando. Então, eu gosto. Tá, mas ele não usou dois. Eu gostaria que a gente pensasse essa oportunidade única, ímpar, que nunca aconteceu na história do Rio Grande do Norte, né? Para outros estados, talvez isso não seja nem tão interessante, assim, nem tão único assim, mas para a gente ter mais... Na verdade, a gente nunca chegou a ter 1 milhão para qualquer edital, não importa o setor. E ter mais de 1 milhão para vários setores, e para o audiovisual ter 29, se for só o estado, né?
é assim um negócio que é assustador. Eu entendo que está todo mundo em polvorosa, eu entendo que está todo mundo querendo como é que eu mordo um pouco disso da melhor forma, mas eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Eu acho que é uma oportunidade única da gente pensar em estruturar esse mercado. E aí a minha pergunta é, eu sei que lá no Inciso 1 tem produções de curtas. Será que a gente, nesse momento específico, sabendo que existe um edital de 1 milhão, que vai beneficiar curtas, será que a gente poderia concentrar em outros tipos de projetos, como, por exemplo, desenvolvimento, que é um projeto que, sim, vai desenvolvimento de roteiros, e mais nesses projetos, desenvolvimento de roteiros e longas, e deixar o curta só para o edital do Estado, que já está para sair? Por que eu digo isso? Porque curtas é bom e é interessante para que se treine a linguagem, mas o que vai fazer você estar no mercado são outros projetos de portes maiores. Isso eu não estou falando de quem participa, eu estou falando só dos tamanhos dos projetos, sabe? Eu vim aqui muito nessa defesa de pensar uma forma de usar esse recurso da melhor forma, que o RN finalmente consiga dar esse passo de sair de uma cena para o mercado, entende? E aí... Márcia, conclusão, vou dar ao mesmo tempo para o pessoal, senão... Qual coisa você não, estou fechando, mas é mais trazer essa bandeira para a gente pensar a longo prazo, não só agora especificamente. Tem várias questões para a gente discutir aqui, mas eu estou muito nessa bandeira de tentar usar esse momento histórico pensando nisso. E muito obrigada a todos. Então, vamos fazer esse bloco de 3, certo? E aí a gente volta... na ordem de inscrição que já tinha aqui, ó, a gente contemplou. E aí, Lula, como foi dado 2 minutos a mais aos demais, você quer voltar e fazer consideração na sua fala? Foi Lula, Precial, e Márcia. Não, só para complementar, Maria, porque eu falei do filme de ação, né, de coisa e tal, de crime e tal, mas eu esqueci do principal, que é o meu trabalho mesmo, que é animação, desenho animado. Né? O desenho animado, ele tem um custo muito elevado, né? Não são atores, são artistas que levam meses para fazer, às vezes, apenas uma cena e coisa e tal. E acredito que ter um aporte mais específico até para animação do que até para outros filmes que não sejam de comédia seria interessante. Eu realmente, assim, gosto de falar o básico mesmo, né? Então, termino minha fala, né? A questão da animação, que eu tinha esquecido de colocar na minha primeira fala. Só isso. Tá. Então, vamos lá para o primeiro bloco. E, gente, resposta que eu considero de resposta é uma resposta para essa provocação de agora. Isso aqui, como não é diálogo, eu vou trazer uma proposição, que depois pode mudar, não é um ferro ferrado, um martelo batido, tá? Então, Lula, bom, você já colocou, né, essa questão de que é difícil concorrer com comédia, e tu vê isso que é algo comprovado, né, na academia e na vida prática nos números. Mas a gente tem que pensar nisso que a Márcia colocou de audiovisual estruturante. A gente tem o audiovisual nas suas diversas formas, o nosso cinema nas suas diversas formas também. E não existe, assim, não é... Os pareceristas que serão contratados são pessoas que têm o conhecimento do audiovisual, e o conhecimento não só dessa questão do que é mais óbvio que o mercado exige, porque a comédia acaba tendo todo esse caminhar, porque é o que o mercado acaba absorvendo, ou para as salas de cinema, mas a intenção é trabalhar com essa pluralidade. E sim, existem filmes que exigem mais recursos do que o outro. A gente não vai poder trabalhar com individualizações, assim, é um filme X, ele tem X mil reais, precisa disso. A gente vai ter os tetos, os valores que a gente vai colocar aqui, e os filmes vão ser colocados dentro desses tetos. Mas não tem por que também a gente estar trabalhando com tetos muito espremidos, porque a intenção é que a gente faça produções de caráter mais profissional. Conforme a Márcia bem colocou aqui, dizendo que esse é um momento muito importante para a gente estruturar. A Ancine, é a nossa agência reguladora e fomentadora do audiovisual, do cinema. Tá? Reguladora por quê? Porque ela coloca as normas. E fomentadora porque, através, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, que está ligado à Ancine, é como se fomenta ações. Fala justamente isso, de ações que a gente possa estruturar e ver o audiovisual a longo prazo, o audiovisual da sua forma mais
economicamente forte. E a gente tem que trabalhar, com a Paulo Gustavo, que o recurso veio do Fundo Setorial do Audiovisual, também para esse caminho. E aí até coloco que o Poranguete traz aqui a visão do cinema além do belo, né? E realmente, gente, o cinema, você está certíssimo, Poranguete. O belo é algo limitante. Afinal de contas, primeiro a gente entra em discussões o que é belo. E o cinema, ele tem a função de trazer a gente a diversos mundos, a diversas viagens. Não existe um estereótipo X. A sua pergunta em relação ao que é uma sala de cinema. Vou falar para vocês. Como gestora, tem sido o desafio da minha vida inteira estar nesse lugar. Por quê? Porque não só aqui no Rio Grande do Norte que a gente está contando a Paulo Gustavo, fazendo a Secretaria Surgir, tudo, o próprio MIC nesse Surgir, também vem com um afã, das informações às vezes vão e vêm. Por isso que eu coloco para vocês que existem alguns passos que não tem como a gente correr sem antever. O MIC, quando saiu a lei, colocava que salas de cinema eram salas de cinema já existentes, salas de cinema já existentes. Quando veio a regulamentação, se colocou que tudo poderia ser uma sala de cinema. Em várias lives do MIC, era qualquer coisa. Qualquer coisa poderia ser uma sala de cinema. Inclusive o que nunca foi sala de cinema. Porém, a cartilha recente que saiu da SAB essa semana, que eu vou pedir para o pessoal aqui da produção colocar aí no chat, ela vem e fecha de novo. Por quê? Porque os gestores ficaram loucos, e o próprio MIC com tamanha abertura. É isso a minha preocupação sempre aqui com todo mundo, é que a gente tem um caminho, porque se o caminho é muito aberto, o vento bate, a gente vai ficar para lugar nenhum e não transforma política pública. A cartilha veio e trouxe para um aterramento. O que é sala de cinema? Está aqui, gente. Essa linha permite um investimento na reforma, restauro, manutenção e o funcionamento de salas de cinema já existentes. Não é permitida a criação de novos cinemas. Continua. Espaços culturais que tenham uma exibição regular de filmes, mesmo que não exclusivamente, como, por exemplo, o cine-teatro. Também pode ser público-alvo dessa linha. O ente federativo, estado ou município poderá optar pela execução direta dos recursos destinados à sala de cinema públicas de sua responsabilidade, observadas as regras de contratação pertinentes à modalidade de contratação pública por ele definida. Isso quer dizer que os estados e municípios podem utilizar espaços que já funcionou como cinema, que tem exibição de filme regular, e, ao invés de abrir a chamada pública, utilizar para isso, ou utilizar parcialmente. E, ao abrir chamada pública, então, essa dúvida é um espaço que as pessoas já se reuniram para assistir um filme, é uma sala, é um terraço, uma coisa dentro da cartilha, não. Aí você já viu que na época se abriu muito, inclusive até o pessoal da capoeira, quando estava na reunião com o Sebrae, perguntou para o Pedro Vasconcelos, estava com o Pedro Vasconcelos e perguntou, mas lá a sala onde a gente ensaia, na capoeira, a gente tem uma sala do lado que a gente poderia transformar na sala de exibição. E foi colocado, sim, pode. Aqui já traz para outra realidade. Não. Esse lugar já tem que ter funcionado como cinema, mesmo que não seja exclusivamente, mas potenciais, mas desculpa, não só com um potencial de se transformar numa linguagem, num lugar de cinema mais ativo, mas ele, em linha geral, deve ter funcionado como um espaço regular de exibição de filmes. Então, seja esse espaço que existir, tem que ter tido regularidade, uma comprovação de que ali se fazia também um espaço de exibição. Em relação à contratação de profissionais que você colocou, né, figurinistas, o pessoal da alimentação, se a gente tem um edital ou algo exclusivo para eles, não, porque são profissionais que vão estar em todos esses lugares. Por quê? É o que eu tenho colocado sempre nos diálogos. A alimentação, não tem por que a gente está gravando e cada um ir para casa almoçar. Não, a gente vai contratar pessoas de alimentação. E como as gravações acontecem nos mais diversos locais possíveis, fomente a economia daquele lugar que você está. Se você está gravando no bairro X, contrata a alimentação naquele bairro. Se você está gravando no terreiro X, contrata a alimentação naquele terreiro. Se você está gravando na comunidade quilombola X, vai para uma pessoa daquela comunidade, faz comida e contrata a alimentação de lá. E a intenção é que, como não é um recurso curto, que a gente tenha, de fato, uma gama de profissionais que tenham figurinistas, que tenham
pessoas, cenógrafos, que tenham maquinistas, que tenham diversos profissionais de apoio, que as equipes sejam completas. Não é a função da Paulo Gustavo uma pessoa ter várias funções. A mesma pessoa é o diretor de fotografia, é o diretor do filme, é o diretor de arte. Não, vamos trazer diversidade nas equipes. E diversidade nas funções também é diversidade de pessoas. Lembrar que quando a gente coloca pessoas diversas nas nossas vidas, a gente aprende coisas diversas. E ter nas equipes não uma amálgama de um mesmo núcleo, mesmas pessoas da mesma cor que moram no mesmo bairro, no mesmo lugar, faz com que a gente pense do mesmo jeito. Então, se a gente consegue ter diversidade de opiniões, tudo, eu acho que isso é importante, mas cada filme vai ver qual é o seu perfil, né, o seu potencial, mas pensar nessa possibilidade de incluir pessoas dessa forma, porque só tendem a somar. Se a gente tem pessoas na nossa equipe que moram em bairros diferentes, que têm cores diferentes, realidades de vidas diferentes, o nosso filme tende a ficar mais rico. Então, essa transição e transversalidade só tem a somar. Márcia, eu concordo contigo, a gente não é uma cena, a gente não é um mercado, a gente é uma tentativa de existir, uma tentativa de produzir, uma tentativa de fazer o nosso audiovisual ir para patamares cada vez mais longe, mais alicerçados, mas em linhas gerais existe, né, uma lacuna, nada, algo acontece, o filme se destaca, e depois fica no congelamento de novo, algo se destaca. E a intenção, eu concordo plenamente com você, que o ideal e a tentativa é que haja continuidade, frequência. Eu estou secretária extraordinária de Cultura desde fevereiro. E é importante lembrar uma coisa, secretária extraordinária de Cultura é secretária, não é secretaria. Não existe secretaria. Ainda não existe uma equipe. Junto comigo não foi contratada uma série de pessoas que veio para ficar com a secretaria. Existe a Fundação José Augusto, e o que a gente está fazendo nesse processo, nessa transição? É vendo pessoas que já operam na Fundação José Augusto e que vêm, que estão somando, fazendo parte dessa secretaria, ou algum outro cargo de terceirizado, que foi o que aconteceu, que existiu aqui, que a gente conseguiu colocar algumas pessoas de produção cultural, mas no fundo essas pessoas são todas Fundação José Augusto. Todo mundo que você está vendo nessa equipe sempre é Fundação José Augusto, que tem as funções da Fundação José Augusto, e no paralelo a gente está construindo isso, enquanto aqueles 5% a gente não pode utilizar, os recursos operacionais da Paulo Gustavo. E aí, às vezes, algumas pessoas colocam, me surpreendam, faça com que o dinheiro chegue num dia, os etats estejam prontos no outro. Não vou iludir, não tem como, até porque a gente nem poderia, a gente nem tem equipe para isso e tem que usar os recursos operacionais para essa função. Mas saibam que nada está parado, gente, nada está parado, a coisa está andando. Mas eu concordo contigo, Márcio, que o ideal é frequência. E aí lembrar o seguinte, que a gente tem como emergencial a Paulo Gustavo esse ano. E aí vem a Aldir Blanc, que também vai trazer para o Rio Grande do Norte, no mínimo 30 milhões por 5 anos. Então, no mínimo, a gente tem 6 anos de continuidade. Para a gente que não teve nada, 6 anos, já dá um respiro no coração. Você já começa a poder pensar na possibilidade. Meu projeto não entra agora, mas eu vou adaptá-lo, vou colocar o ano que vem de novo. E com isso, a gente vai conseguir estruturar o mercado, que é muito importante, tá? E aí, a possibilidade desse edital não ter curta, porque o edital de não ter curta, para que o edital do Estado já tenha curta. Mas a gente está falando em 1 milhão e a gente está falando em 29 milhões. E o edital de 1 milhão do Estado também foi proposto por vocês mesmos. A própria categoria deu para a gente uma proposição que envolve desenvolvimento de projetos de longas e séries. Então, também tem desenvolvimento de projetos. Aí tem produção de curtas de novos realizadores, produção de curtas de quem já produz e produção de pilotos de séries. Então, o próprio edital do Estado, que é de 1 milhão, ele já não é só para curta. Tá? Ele também dialoga com outras categorias. E aí é 1 milhão e 29. E uma outra questão também, o que acontece? Com essa questão do fundo do município e o Estado que adere à Lei Paulo Gustavo, ela também entra num compromisso, num período de 1 ano, implementar seu conselho, plano e fundo. Então, o Rio Grande do Norte vai ter fundo? Vai. Por que o Rio Grande do Norte vai ter fundo? Porque a gente já assinou. A gente já aderiu ao Paulo Gustavo. Então, a gente já disse, quero e sei o que eu tenho que pagar para tal coisa. O Rio Grande do Norte vai ter conselho? Vai ter conselho. E aí, com isso, a nossa política pública vai continuar sendo debatida. E com isso, eu acredito no que você acredita, no que a gente sabe que é muito importante, que é o longo prazo, é a continuidade do diálogo.
Esse diálogo que a gente está tendo agora, gente, é só o começo do diálogo. Olha só que abertura de quantas coisas ainda vão acontecer nesse norte que a gente vê. Historicamente, né, não existia esse contato direto. Eu mesma, Mari, poxa, eu vou fazer, são 19 dias de lives, 2 vezes por semana. Eu mesma, secretária, escutando. Eu tenho toda a equipe técnica aqui, e nos estados são as equipes técnicas que estão fazendo essa escuta. Mas como a gente tem uma secretaria que nem existe, eu sou secretária extraordinária, eu acho importante esse aqui, ó. Só não é o olho do olho físico, porque a gente não conseguiria, um ponto de vista físico, abarcar todo o estado do Rio Grande do Norte, por isso dessa forma, mas ter esse momento de diálogo de continuidade, para que a gente tenha uma política pública de longo prazo. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu parei a minha vida, minha terrena, a minha vida pessoal, acreditando nessa política de longo prazo e dando a contribuição que eu posso dar. Lembrar que, historicamente, a fundação tem seus problemas, né, de não conseguir dar conta de tudo, porque o próprio Plano Estadual de Cultura, ele foi aprovado em Rosalba. Então, a gente tem que colocar, o fundo foi aprovado em Rosalba, tem que colocar para funcionar. O plano foi de dezembro do ano passado. Temos que colocar o conselho, né, para funcionar também. O conselho tem um projeto de lei, que lá do Francisco do PT, que a gente está fazendo adequações. E eu estou aqui desde fevereiro, então existe um passivo de anos que saiba que estamos correndo para tentar colocar o mais vivo possível, mas cada dia o passo acontece. E dentro desses diálogos, desse andar pelo interior, a gente tem vendo que tem prefeitos que não estão querendo aderir muito a Paulo Gustavo por causa desse compromisso do Conselho Plano e Fundo. A Aldir Blanc via um recurso, mas não via contrapartida. Mas a Paulo Gustavo opa, peraí, então eu vou ter que criar o fundo, eu vou ter que criar o conselho, vou ter que dialogar com as pessoas da cultura, aonde quem lê textos acadêmicos vai ver o quão o diálogo com o pessoal da cultura é considerado, bem, o pesquisador Marcelo Iqueda, que todos nós conhecemos, um texto recente dele pela Ancine, ele coloca que dialogar com as pessoas da cultura é um dos diálogos mais difíceis, porque é um dos públicos mais heterogêneos, historicamente de mais demandas, então é difícil mesmo. Alguns gestores podem não querer aderir a Paulo Gustavo, e a gente não pode deixar essas pessoas órfãs. Os municípios que não aderirem a Paulo Gustavo, se a gente não faz curta no edital do Estado, aonde essas pessoas vão procurar vão fazer seus filmes. Então, a gente tem que abarcar curtas, e curtas existe, a gente vai continuar com ele nesse formato, tá? Até que se prove o contrário, mas sim, a gente vai. E aí, abro para fala agora, por ordem, é o Rômulo, o João Oliveira, de PGS Tecnologia. E aí, depois, é o Eros, Circo Shows e o Curta na Conta. É o que está até agora, mas eu vou pedir para atualizar os novos nomes, mas esses três agora, dessas três perguntas que virão, por ordem, nem precisa chamar, um já segue o outro. Por favor, Rômulo, João Oliveira e PGS Tecnologia. Bom dia a todos e todas. Eu vou tentar ser bem objetivo nas minhas questões. A primeira é acervo digital. A gente tem um passivo muito grande no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, de acervo desde os anos 80 em VHS, Omatic, que precisa ser, e tem uma rubrica específica para essa questão de acervo. Então, acho que se você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão que está sendo pensada e lembrar dessa questão. E a segunda coisa, que eu vou aproveitar essa reunião para colocar, é a questão, por exemplo, de direitos humanos, porque educação em direitos humanos e memória popular, eu não vi relacionado em nenhum, nem no setor, nem no arcabouço lá de direitos humanos, no setorial de direitos humanos, não tinha nem educação em direitos humanos, nem memória histórica. Acho que basicamente era essas duas questões que eu queria colocar. E depois, como é que está se pensando essa distribuição de dinheiro? Se é uma coisa que vai ser conversada em setorial, se não vai ser. Eu entendo que muita gente está entrando no edital com uma possibilidade de mostrar sua arte, de mostrar seu trabalho, mas às vezes não são pessoas que estão, né, há mais de 10 anos, como a gente está caminhando num audiovisual que não existe como setorial, né? Ele existe quase que individual na resistência e na guerrilha de cada um, né? Mas a ideia do Estado é fomentar a indústria do audiovisual e deixar os municípios para fazer essa coisa mais inicial, vamos dizer assim. Talvez eu esteja até errando nas minhas palavras, né? Então, acho que era só isso que eu queria falar, não vou me estender na minha fala, é muito objetivo. Obrigado e tchau.
Olá, gente, bom dia. Meu nome é João Oliveira, sou um homem, pardo, cabelos lisos, uso óculos, 1,85 m, tô de camisa preta, com fundo branco, né? Gente, são algumas questões, assim, aproveitar esses 5 minutos para falar, né? Eu acho que a gente tem uma característica da lei Paulo Gustavo que a gente precisa levar em consideração, é que é uma lei emergencial. Ela foi desenvolvida, tentativa de estruturação ainda durante a pandemia, no governo Bolsonaro, foi vetada e a gente chega nesse momento com essa possibilidade de aplicação. Então, uma coisa acho que muito importante é entender que é a primeira lei, essa lei, o maior recurso para a cultura, mas que ela vem nesse momento de socorro às cadeias produtivas da cultura como um todo, principalmente a do audiovisual, que é de onde parte esse maior quantidade do recurso do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, tendo isso em mente, eu acho que precisa ser estratégico por parte das gestões pensar, do mesmo modo, a estruturação do setor do audiovisual, com formação, com espaços de circulação, com janelas de exibição, com fomento aos cineclubes. Eu acho que, assim, o cineclube, para mim, eu acho que é o grande X da questão da circulação, porque você pode bolar uma estrutura de um projeto que, sei lá, com 30, 40 mil, que você garanta que um cineclube possa existir, comprar um projetor, comprar uma caixa de som e isso chegar nas comunidades, por exemplo. Então, isso pode pulverizar essa quantidade de cineclubes que a gente tem no estado. É muito mais do que pensar sala de cinema. Eu acho que sala de cinema é uma sala de cinema, né? Não é bem um espaço de exibição só. Até porque tem toda uma operação financeira da sala de cinema que o cineclube não necessariamente tem, porque ele tem uma finalidade muito mais educativa, né, de formação de público e tudo mais. E aí, pensando nesse montante geral, eu acho também muito importante o Estado, sei lá, setorizar três camadas dessa lei. A camada principal, acho que é a base, é como garantir que esse recurso ele não fique concentrado nas mãos de poucos produtores e realizadores, ou seja, como é que a gente consegue pulverizar parte desse recurso? Pulverizar mesmo. Então, sei lá, se você pega um modelo de um projeto como Glorinha Oliveira, que o produto foi audiovisual, para histórias autobiográficas, histórias de vida, você coloca, sei lá, 200 projetos de R$10 mil cada, certo? E aí bota, isso aí dá 2 milhões. Um exemplo. Então você consegue contemplar 200 pessoas, que sim, vai contemplar uma parcela da cadeia do audiovisual, que é uma profissionalização, mas é a profissionalização na categoria mais básica, que é quem trabalha com fotografia, que é quem trabalha com audiovisual mais comercial. Enfim, são produções de menor escala, mas que esse recurso pode ser importante para conseguir chegar na ponta. Uma outra camada, que é a camada intermediária, são dos realizadores que têm pouca experiência ou que têm alguma experiência, mas que ainda não conseguiram fazer, sei lá, ter recurso para desenvolver um roteiro, com tempo para desenvolver um roteiro, fazer animação, Com licença, curta-metragem, então, só concluindo. E uma terceira possibilidade, e aí nessa intermediária também, videoarte, videoclipe, esses suportes do audiovisual, e uma terceira camada, que seria a camada estruturante do audiovisual para longas e tudo mais, que aí sim você precisa de muito mais recurso para que a gente tenha longas, para que a gente tenha essa cena mais estruturada. Assim, é uma sugestão muito nesse sentido do caráter emergencial da lei, que ao mesmo tempo ela é emergencial e para a realidade do Rio Grande do Norte pode ser estruturante, né? Então é fazer esse balanço aí, tá? É isso, obrigado. Fala pessoal, bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, ouvimos. Bom, muito bem. Bom dia, secretária Mari. Bom dia a todo mundo aí da Fundação José Augusto, Gabinete de Cultura, e assim como os proponentes presentes também. Meu nome é Betinho Hipólito, eu represento a PGCS Tecnologia. Aqui a gente trabalha com cultura, né, tecnologia, capacitação, audiovisual. Peço desculpas, eu cheguei um pouco atrasado, né? Talvez até já tenham respondido as minhas dúvidas, mas mesmo assim eu vou fazer as perguntas, certo? A título de informação, nós hoje trabalhamos com um projeto chamado Currais em Chamas. Começou como um jogo de computador, mas é um jogo diferente, a história se passa na cidade de Currais Novos, né? Então, depois de alguns meses de trabalho com a mentoria do professor Dr. Charles Madeira, da UFRN,
nós descobrimos que esse projeto tinha um potencial de ultrapassar até as linhas de códigos, né, de jogo, e aí nós criamos também uma oficina de capacitação, leva o nome É Possível Criar um Jogo Eletrônico, né, sem entender de programação. E o objetivo é ofertar esse conteúdo para os jovens de escolas públicas na cidade de Currais Novos. Para organizar tudo isso, nós criamos decidimos filmar, né, um documentário mostrando o processo de produção, a introdução do roteiro, personagem, todo o passo a passo por trás de uma criação assim. Bom, eu tenho duas dúvidas, são dúvidas simples, né? Eu quero saber em quanto tempo, né, isso aí é relacionado direto a Mari, né? Em quanto tempo, após a inscrição de um projeto, uma lei de incentivo, o projeto ele recebe o resultado para aprovação? E segundo, se tem uma previsão de lançamento para os próximos editais. Beleza? Bom, estava aqui terminando de anotar. Vamos lá. Agora, Rômulo, Betinho. Então, Rômulo, a questão do acervo digital, como está sendo pensado? E, bom, de qualquer forma, gente, é o que foi colocado. A gente começou, a gente tem essas oitivas que o pessoal começou chamando oitivas, que a gente não chama de oitivas, eu não vou repetir, a gente chama de diálogos, que é para ter essa escuta. Então, sim, do lado de cá, e aí você e quem me conhece sabe que eu tenho uma opinião formada sobre tudo, e como eu estudo audiovisual, poderia chegar aqui com uma série de propostas, mas a gente acha importante, e eu concordo que esse é um tipo perfeito de políticas públicas, que eu tenho a minha opinião, e a gente está fazendo esse primeiro momento de escuta, a partir disso organiza, vai juntar com essa opinião, não, a minha opinião não é simplesmente a minha opinião, de pesquisa, de estudo, de conversa com a equipe, existem muitas pessoas envolvidas nesse processo aqui, mas o que vai ser feito diretamente em cada um desses incisos é o fruto desses debates que a gente está tendo, é o fruto das sugestões que vocês vão dar, certo? E aí a gente vai fazer as proposições. Concordo que memória é muito importante ser abarcado, obviamente, mas o que é de memória exatamente, aí a gente vai, né, pensar isso junto, você também pode propor, porque, inclusive, através de formulário que, né, a gente vai disponibilizar, além dessas sugestões que estão sendo colocadas aqui. E desses debates que a gente vai realizando. Porque a gente... a história ela é feita a cada dia. E a gente tende, quando nasce, vive um determinado momento de tempo, esquecer o que aconteceu para trás e achar que a história está começando ali. A história, na verdade, ela é fruto de todas as pessoas que passam por uma situação. Então, para a gente estar aqui debatendo sobre profissionalização, sobre cinema, alguém precisou fazer isso antes. Então, a gente tem o Augusto Ribeiro, tem o William Kober, tem a Jussara, tem o Geraldo Cavalcante, tem você, tem eu, tem Buca. Aí tem o pessoal de agora, tem Babi, tem gente que está produzindo agora também, que começou. Tem o Precial Ata, trazendo, né, um olhar também. E para que as pessoas que passarem, para que a gente vá continuando, né, nessa questão da memória. Por isso que a gente criou, inclusive, a plataforma Cinepoti, quando eu estava na FRN, porque eu reconheço, e o próprio edital, a própria Lei Paulo Gustavo, reconhece o poder da memória, e essa memória ela tem, sim, que ser colocada como uma das possibilidades de contemplação, certo? E é até para a gente conhecer quem são as pessoas que fazem a nossa história. Aí, em relação, você colocou que não teve nenhum foco em educação em direitos humanos e em memória histórica. Eu acho que a gente tem que ter calma, porque às vezes coloca como se tivesse uma definição de tudo. E o que é aquela distribuição que a gente fez em direitos humanos? Preste atenção, foi em grupos, não foi em temáticas. Eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos. Eu fui da gestão quando a presidenta Dilma existia, e até o momento do golpe, eu estava lá. Então, eu sei a quantidade de sistemática e de assuntos que tem em direitos humanos. Além de educação em direitos humanos, a memória histórica, né, que você tem, diversos outros assuntos que abarcam direitos humanos, como trabalho escravo, opressão de menores, a questão da população idosa, da criança e adolescente, pessoa com deficiência. Os direitos humanos abarcam uma infinidade de assuntos, mas
quando a gente fez aquele segmento, foi o segmento a partir de público-alvo, porque o público-alvo que a Lei Paulo Gustavo direciona, como, por exemplo, a questão dos povos ciganos. A lei não prevê ainda uma porcentagem para povos ciganos, prevê 20% para negros, 10% para indígenas, mas será que a gente entende que aqui no Rio Grande do Norte a gente também tem que prever uma porcentagem exclusiva para os povos ciganos, já que historicamente eles não têm narrativas? E dentro desses recortes de pessoas com deficiência, de mulheres, gente, mulher em local de poder, a gente sabe que é raro. E o machismo, ele existe, ele é estruturante, ele está aí, eu estou aqui. Eu sei, a cada dia, o que a gente passa em relação ao machismo. E vivendo uma realidade, que a gente vive na cultura, todo mundo é. O pior é que é o machismo desconstruído. A gente acha que não é machista e ó, só. Então, esse direito da mulher também de ter protagonismo, de ter sua narrativa. E isso é educação em direitos humanos. E isso é memória histórica. Então, ali foram os segmentos, não os assuntos. Todos esses assuntos que você colocou são mega importantes de serem colocados. E aí, como é que vai acontecer essa distribuição de dinheiro? Não vai rolar distribuição de dinheiro. Não sou Silvio Santos. Brincadeira, não é isso. A gente está pensando junto. A gente vai pensar a forma com que a gente vai fazer as chamadas públicas e, a partir disso, vai ter a proposição. Hoje é o primeiro de uma série de 19 dias de diálogos que vai nos ajudar a pensar que caminho é esse que a gente vai trilhar, certo? E assim pensar, mas vai haver o edital de chamamento público, que aí, por não estar baseado na 866, vocês não terão que fazer aquela listagem de certidões, vai ser um edital simplificado, e a gente também tem que pensar em premiações. Premiação é quando a gente reconhece um trabalho já existente, é quando a gente premia um mestre da cultura popular, é quando a gente premia um cantor, uma cantora, que historicamente hoje já não está mais não ativa tão forte, mas tem um papel fundamental para a nossa história. E aí, premiação se recebe o prêmio pelo que já foi, e não existe um produto atrelado a isso. Ou os editais que realmente vão fazer os filmes, e aí seja ficção, baseado em não verdade, seja documentário baseado em verdade, porque filme é ficção e filme é documentário é filme, mas é quando a gente baseia na verdade, que a gente vai dar continuidade nessas narrativas e histórias. Então, o Estado está fomentando na indústria, o município, o menor, não. A gente vai fomentar o audiovisual. E a gente tem que pensar nessas 3 camadas que o João falou. Tá? Quem está começando, quem começou e precisa de um upgrade aí para produzir melhor, e quem já produz e precisa, de fato, ter a oportunidade profissional, que ao longo dos anos ele foi fazendo de forma bambeme, de forma de guerrilha, de forma que só cada produtor e cada produtor audiovisual sabe como é que conseguiu terminar seus filmes historicamente nesse estado que a gente vive, aonde é muito diferente de investimento de outros estados. Recife, Bahia, que historicamente tem um outro caminho. Né? Isso que a Márcia colocou, de conseguir ter projeção. Quando eu morei em Brasília, eu conheci pessoas lá que o fundo da cultura funciona há anos e anos. Então, as pessoas terminam um projeto um ano e já sabem o projeto que vai ser no próximo ano. Eles conseguem fazer comprar um carro parcelado. Porque há 2, 3 anos já se tem aquele projeto, sabe que só se algo acontecer que vai mudar aquela realidade. A realidade é inversa. Só se algo acontecer, a gente vai conseguir ter um dinheiro para a cultura. Mas, gente, ao ser criada a Secretaria de Cultura, é justamente para que a gente tenha manhã, tarde e noite alguém pensando sobre isso. E a alta governadora Fátima colocou de forma muito forte. A gente precisa deixar essa frequência. Então, do lado de cá, a Secretaria começa agora, a gente está nesse norte. E aí, João, essa questão das 3 bases, eu concordo contigo, mas a gente também não pode transformar a obra audiovisual em qualquer tipo de registro diferente do Glorinha Oliveira. Porque, por exemplo, o Glorinha Oliveira não tinha, realmente, também era emergencial, mas não tinha um compromisso em ser um produto audiovisual. Ele era um compromisso mais emergencial. A cartilha que foi lançada essa semana, eu pedi para o pessoal colocar no chat também, ela coloca o conceito de obra audiovisual que a LPG funciona. É uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Então, essa base 1 é para isso que tem um inciso de formação. A gente vai ter que ajudar as pessoas a pensar no audiovisual de uma forma a pensar montagem, edição, montagem,
direção de fotografia e pensar o audiovisual, que não é só fazer um vídeo, um alto vídeo, você coloca o celular ali e conta a sua história, como foi o Glorinha, porque o edital tinha outro perfil. E aqui não tem nada de minha opinião. O que tem aqui, o que trata a lei de cada edital. Então, a gente precisa formar pessoas a produzirem seus primeiros filmes, mas produzirem, pensando, né, no ponto de vista roteiro, tudo isso, e essas duas camadas também, de quem está produzindo e quem precisa ter uma maior oportunidade profissional. Existe uma lei de cinema, quando você coloca que tem que ter mais exibição e que tem a estruturação do setor, também passa pelos cineclubes, eu concordo plenamente contigo, passa pela formação, conforme você colocou, e circulação. E um caminho, por exemplo, existe uma lei no Brasil, que coloca que toda escola tem que ter 2 horas, no mínimo 2 horas de conteúdo de filme nacional por mês. A gente cumpre essa legislação? Não cumpre, qualquer escola privada ou pública deveria cumprir. Porque muitas vezes não tem a estrutura para isso. E às vezes não é na escola, mas um professor pode se atrelar a um projeto, a circulação, e ter a possibilidade de exibir filmes na sua cidade, na sua escola. E esses editais de circulação e a possibilidade de ter fomento para isso é bem importante. Mas não menos importante é ter uma sala de cinema. As artes visuais, bem ou mal, com seus prazeres e alegrias, tem a Pinacoteca. O pessoal do teatro tem o Teatro Alberto Maranhão. E aí, a gente tem, aí vem a música, dialoga com o universo desses entes. O audiovisual, às vezes, dialoga, mas nem sempre, porque quando vai fazer uma exibição, precisa alugar equipamento, alugar tela, alugar um som específico, alugar um projetor. E uma sala de cinema, já que eu acho que é um consenso aqui, muitas pessoas falaram em estruturação. A sala de cinema, ela vem trazer essa estruturação, ela vem trazer essa dignidade básica para o pessoal do audiovisual, que é o seu filme, que teve um monte de gente pensando no tipo de som que queria, colocando cada barulhinho, fazendo cálculo de cada nível de som, e que a fotografia foi super pensada, aquelas cores, aqueles contrastes, para não ser exibido em qualquer lugar. E aí concordo contigo, é difícil, porque a questão da sala de cinema, o grande desafio é a continuidade, mas tenho dialogado, tenho estudado que a sala de cinema é a sala de cinema pública de Brasília, que tem uma empresa que a fomenta, de forma que traz vídeos, né, filmes e arte, mas é o lugar também de circulação dos filmes produzidos no lugar. E a gente vai produzir tanto conteúdo interessante, o legal é que a gente tem um lugar para exibir esses conteúdos com as necessidades que o cinema exige. E o Fundo Setorial do Audiovisual vem trazer isso. A gente tem que lembrar, estruturação, a ferramenta. Também pode ter um monte de filmes circulando e acho importante, concordo, mas a gente tem que ter o lugar que a gente tem os filmes ali e que todas as pessoas que produzem audiovisual vão saber que vão ter um lugar lá para exibir o seu filme com todas as condições que se exigem. E aí, o que é sala, mais que sala de cinema, ok. Como garantir que esse recurso não se concentre em poucas mãos? É isso que a gente está fazendo aqui, através do diálogo. É através de você e todo mundo que está aqui, dizendo ao amiguinho ou amiguinha que existe a Paulo Gustavo, que a Paulo Gustavo é para ele. Dizendo ao nosso amigo, a nossa amiga LGBTQIA+, a nossa amiga mulher, que historicamente foi contratada, mas não foi proponente. Dizendo ao quilombola que você conhece, perto da casa de praia que você tem, de qualquer pessoa aqui, perto da comunidade de onde veio, do interior, aos povos ciganos que você conhece. E momentos como esse é um momento de descentralizar. Porque, a gente tem feito vários diálogos abertos, a gente tem feito lives, tem feito diálogos justamente para abrir as mentes, para que mais pessoas se sintam dentro da Paulo Gustavo e, com isso, o recurso não seja concentrado. E se a gente tem primeiras produções medianas e produções mais profissionais, do ponto de vista técnico, irá acontecer essa descentralização, tá? Mas, por exemplo, o exemplo que você viu, 200 projetos, 10 mil, com 10 mil a gente não faz uma obra audiovisual com a dignidade que essa obra audiovisual merece, atendendo às exigências da cartilha da Lei Paulo Gustavo, com fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. É diferente do Glorinha, que era só registrar. A Lei Paulo Gustavo tem outras exigências, e a cartilha dessa semana traz mais amarração, certo? E Betinho vem trazer também uma questão, que é a questão dos jogos, aonde a gente, quando teve... A lei foi criada, né? Os jogos estavam bem abertos. Com a regulamentação é que veio o nome de jogos digitais para dentro mesmo do inciso 1 de produção.
de forma que a gente tem que dialogar e pensar. Esses momentos, é importante que pessoas como você, que trabalham com jogos, possam estar presentes e para dizer, olha, a gente existe, até porque como é a partir desses diálogos que a gente vai entender o que é que o Rio Grande do Norte mais precisa, tem demanda, é importante fazer esse presente e trazer essa realidade presente também, aonde você vem trazer um outro olhar também, que é a descentralização das ações que acontecem na Grande Natal, também pensar, né, isso acontecendo em Currais Novos, está acontecendo em outras cidades do Rio Grande do Norte, onde às vezes a gente nem pensa que, olha, nem lembra que em lugares que não seja Grande Natal está acontecendo uma tecnologia de ponta e jogos digitais, e a Lei Paulo Gustavo também dialoga com ela. Quanto tempo recebe a resposta depois do edital lançado? Isso tudo a gente faz um cronograma, e só lembrando, os passos, eu sei que em linhas gerais, todo mundo fica... Afinal de contas, Marilane, quando é que vai ser lançado esse edital? Quando é que o dinheiro vai estar comigo? Eu adoraria conseguir dizer isso com vocês na maior rapidez. Mas o que é que eu, Marilane, estou fazendo aqui como secretária extraordinária de cultura nesse posto que a vida me colocou, é fazer os trâmites burocráticos e de escuta para que a gente caminhe a partir desse diálogo e que também, burocraticamente, ninguém seja preso por atropelar os papéis. E quando sai o edital... Mari, perdão. Só um minutinho. Quando sair o edital, vai sair lá direitinho, tá? Os tempos de cada coisa, inscrição, período, né, de recurso, tudo tem lá os trâmites. E o lançamento dos editais, a partir desses nossos diálogos, nesse primeiro momento, eu não vou dizer para vocês uma data, porque é isso, eu preciso que o recurso entre, eu preciso que a plataforma esteja pronta, mas saiba que, do ponto de vista de cá, é o mais rápido possível. Porque essa pergunta, quando, é uma das coisas que me tira o sono, eu adoraria ter uma resposta imediata. Mas, do ponto de vista de cá, a gente está nesse debate para tentar finalizar, escutando vocês, trazendo as nossas propostas e o jurídico acompanhando conforme a previsão. Mas, em linhas gerais, o MINC preveu que os editais da Paulo Gustavo fossem lançados entre agosto a outubro. E todo mundo pago até 31 de dezembro. Todo mundo só vai receber dia 31 de dezembro? Não. Até porque a gente também pretende lançar uma primeira leva de edital. Enquanto vocês estão fazendo um projeto disso, a gente está fazendo outros editais para ir lançando em mais de uma leva, para não ser, ao mesmo tempo, todo mundo fazendo o edital de uma vez só. E lembrar que tem estado e tem município, tá? E aí, a partir do momento que for saindo a seleção, vai acontecendo o pagamento também, mas saibam que não poderá ter nenhum recurso na nossa conta até a partir de 1º de janeiro. Se tiver no dia 1º de janeiro, a gente não pode repassar. Excelente. Então, só uma correção, Maria, a respeito dessa minha pergunta, é que quando eu falo do comprovante, né, do resultado de comprovação, é quanto à inscrição de um projeto na lei de incentivo. Veja, nós tivemos atualmente um projeto aprovado em um dos editais que necessita da comprovação, entende? E aí na lei de incentivo que eu falo na Câmara Cascudo, e não em relação aos editais. Câmara Cascudo, tá. É porque acaba que a nossa live é sobre a Paulo Gustavo, então a gente está falando da Paulo Gustavo, porque o nosso foco aqui é Paulo Gustavo, mas vou te responder em relação à Câmara Cascudo, que inclusive uma das mudanças que a gente fez aqui foi um fluxo contínuo. Não existe mais um tempo para se inscrever projeto. E a outra é projeto que já tem patrocinador, que, junto com o projeto, coloca o que a gente chama de carta de intenção. E carta de intenção não é, quem sabe eu patrocino, não. Se o projeto for aprovado, eu vou patrocinar. Ele passa a ter, ele é analisado com mais rapidez. Porque, às vezes, um projeto deixa de ser patrocinado, historicamente, porque passou o período do diálogo que você fez, o patrocinador já achou outra pessoa porque teu projeto demorou. Mas, ao mesmo tempo, o projeto está inscrito, mesmo que não tenha isso, a gente está correndo, tentando dar celeridade através também de reuniões mais sistemáticas. A gente vai passar a pagar jeton para o pessoal da comissão também, que é uma quantia muito baixa, porque você recebe por reunião R$50, mas pelo menos você paga o Uber para vir. Mas, historicamente, é o que, e burocraticamente, é o que a gente consegue pagar agora. A intenção é que, lá na frente, a gente aproveite o edital do parecerista e possa pagar a comissão também, mas isso é uma política pública que está sendo construída. Hoje, a nossa realidade maior foi tentar dar celeridade através de nenhum projeto com patrocinador deixasse de acontecer pela dificuldade na análise.
E aí, agora, outras 3 perguntas que levaram o meu papel, que tem as perguntas, que tem a ordem das perguntas. Não. Bom, acho que a Jéssica levou para aqui, aqui embaixo. Obrigada. Então, agora, por favor, depois desses 3 que vão fazer a pergunta aqui por vídeo, eu tenho algumas perguntas que estão aqui que vieram por chat também, tá? Mas aí eu vou para esse kit aqui de 3 e depois eu venho para o chat, tá? Agora é o Eros Circo Show, Curta na Kombi e Mig Cariri. Então, Meg Cariri, desculpa, na ordem, Eros, Circo Show, Curta na Kombi e Meg Cariri. Eros. Bom, se Eros Circo Show não está, então eu sugiro que vá para o Curto na Kombi, a Meg Cariri, e a gente vê se aparece. Senão, a gente faz um novo lote e tem esses do chat também. Oi, bom dia a todos. Sou o Mara, do projeto Curta na Kombi. Vou ser mais direto. Tem uma dúvida, Mara, em questão da acessibilidade. Como você já conhece o nosso projeto de cinema itinerante de rua, como é que funcionaria? Tipo, a gente tem que ter as três categorias de acessibilidade, tipo acessível, legendas, libras, como é que funcionaria? Tipo, ou a gente vai ter só uma opção, pode ter só uma opção, porque a gente sabe que nem todos os filmes têm as três, né? Raramente tem uma, mas quando tem, geralmente é só uma. Eu queria que você abrisse esse caminho sobre essa dúvida. E em relação à sala de cinema pública do estádio, eu tenho uma opinião que seria legal que tivesse, mas eu penso ainda que, pensando nos produtores, como você falou, né, vai ser uma maravilha ter os produtores do audiovisual ter um cinema de qualidade para passar seus filmes, mas pensando também nas pessoas que vão assistir, eu acho ainda que não vai ser acessível, por exemplo, ou vai ser em Natal, né? Então, e as pessoas do interior também, como é que vai ter essa oportunidade, né? As pessoas da comunidade, que provavelmente a sala vai ser num canto central, as pessoas da comunidade vão ter acesso, e a gente sabe que é muito difícil as pessoas saírem das suas casas, das comunidades, das periferias, da zona rural, vai para o centro. Eu falo em experiência própria. Às vezes a gente está na praça de frente e a casa das pessoas e algumas têm dificuldade de ir. Então eu penso assim também que essa sala de cinema que vai ser gasto milhões para ser construída, talvez não resolveria. É isso. Olá, bom dia. Eros Circo. Estava com probleminha no meu microfone, mas acho que agora estão me ouvindo. Então, o meu interesse, né, que até então eu sou de circo, mas o meu interesse sobre a audiovisual é sobre o cine itinerante, que até então já participei de outras reuniões e até perguntei a você mesmo, Mari, se poderia transformar o circo em cine itinerante, né, numa sala de cinema, e você falou que sim. Mas até então já vi que saiu outra cartilha, então já li, né, a nova cartilha que saiu é muito interessante, todos também lê, né, que você falou que fechou um pouco, realmente, e o seguinte, eu tenho uma carreta que é 14 metros, né, e eu fiquei pensando,
Tudo bem que poderia transformar o circo em sala de cinema, mas eu acho que na carreta é mais viável, por quê? Eu pensei na luz, né? A claridade, que dentro do circo poderia ficar muito claro, no caso de dia. E o meu projeto é para apresentar para quê? Para idosos e crianças de escola. No caso, não seria à noite, seria durante o dia, né? Então, a claridade eu acho que não ficaria legal. Então, o meu pensamento é o quê? Que até eu estou já rascunhando esse projeto, que seria na carreta. E como eu vi que já tem em vários lugares esse projeto do cine itinerante na carreta, né? O cine itinerante móvel, e é muito legal. Então, esse é o meu projeto. Aí fica a pergunta, porque assim, a gente não sabe quanto que é o valor, até já fiz essa pergunta, mas realmente ninguém sabe, só quando acho que for lançado os editais é que a gente vai saber qual o valor que um cine itinerante pode levar. Claro que um cine itinerante numa carreta, ele requer mais, por quê? A carreta, ela vai ter que ser toda forrada, ela já existe, eu já tenho, mas o quê? Ela tem que ser forrada, tem as poltronas, né, que a gente tem que colocar, que eu até vi uma com cadeiras mesmo, essas cadeiras de plástico que a gente usa no circo, né? Aí vem o telão, vem o som, essas coisas, mas isso aí é uma coisa que a gente, eu acho que só vai poder saber quando for lançado os editais, não é isso? E, no caso, o meu projeto que eu tenho em mente seria apresentar o cinema para os idosos, porque como a gente é de circo, a gente recebe muita criança, crianças especiais, idosos, pessoas que chegam com depressão. Eu sei que a maioria desses velhinhos nunca foram a uma sala de cinema, nunca viram. E é esse o meu projeto, é de apresentar minha contrapartida. Se eu for contemplada, se Deus quiser, vai ser cada cidade eu apresentar um dia para os idosos. Essa será a minha contrapartida, né? Mas a sala de cinema vai estar presente comigo em toda a cidade, porque como eu sou de circo, a cada 15 dias eu estou numa cidade diferente, né? Todo mundo sabe que a itinerância do circo é isso, a cada 15 dias uma cidade. Mas o meu objetivo é levar o cinema aos idosos, porque é muito lindo ver aquelas pessoas idosas sorrindo, brincando com... O meu filho tem 13 anos, ele é o palhaço, e ele tem um carisma muito grande, ela se apaixona pelo meu filho, ele tira foto, 14, né? Ah, ele está me corrigindo, ele acabou de fazer 14, dia 18. Então é isso, esse é o meu projeto, é o meu objetivo, se Deus quiser, e espero que seja lançado logo para a gente ver como vai ser, e se Deus quiser, eu vou ser contemplada, e minha carreta vai ser isso aí, o Cine sobre Roda. E percorrer todo o estado aqui do Rio Grande do Norte. Não sei também se a gente tem que botar logo quantas cidades vai fazer, 10, 5, 15, não sei. Tudo isso é uma coisa assim que tá vago aí, eu ainda não estou sabendo. Que até a Ana que está escrevendo para mim, Márcia, você tem já que ver as cidades que você vai fazer, que você quer que seu projeto chegue para você já botar. Eu sou de Santo Antônio de Salto da Onça, então lá, pronto, lá já é uma cidade que com certeza eu vou colocar, e a próxima, e assim a gente ainda não sabe. Assim, quantas cidades a gente deve colocar no projeto, não sei se tem que colocar, é uma coisa assim que eu tenho dúvida. Se a gente já tem que colocar em cidade, quantas cidades. Eu sei que quanto mais melhor, né? Quanto mais a gente levar o cinema a essas pessoas, é melhor. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. Por favor, só diz teu nome com quem está com o Aero Circo Show, só para saber qual é o teu nome mesmo, para colocar aqui, e depois vem a mim. Márcia. Márcia. Obrigada, Márcia. Desculpa se tinha falado mesmo. Já posso falar, gente? Bom dia, boa tarde, né? Será? Já? Eu peço licença para começar pelas sugestões, uma vez que o tempo é muito pequeno, né, e tem muita gente para falar, e talvez não dê tempo, por causa dessa exiguidade do tempo. Então, eu tenho ouvido insistentemente que a Lei Paulo Gustavo, ela é
para incluir, né, as pessoas marginalizadas, os artistas marginalizados, e que tem tentado fazer arte nessas condições, e que tem havido motivações para a intersetorialidade, né, para pessoas de várias linguagens se associarem para poder tentar contemplar a maior parte das pessoas, que é muita gente, apesar de ser um dinheiro considerável, né? Então, assim, a minha primeira sugestão é a respeito das câmaras setoriais. Eu entrei faz uma semana nas câmaras setoriais e eu estava esperando alguma forma de discussão emergir naqueles lugares no WhatsApp, e não consegui perceber nenhum tipo de discussão, e eu imagino que, não havendo uma demanda das bases, eu acho que os gestores, eles podem fazer provocações, né? Então, assim, fazer uma moderação qualificada nas câmaras setoriais do WhatsApp. Isso é muito importante quando a gente lida com populações assim, silenciadas, apagadas, marginalizadas, que estão frequentemente colocadas nessa posição de silenciamento, e é difícil falar mesmo, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse tema. Eu gostaria de saber se existem uns grupos paralelos, eu gostaria de saber, se, inclusive, se isso é fake news, mas que tem um grupo APL, que tem um grupo presencial de igualdade racial. Eu gostaria de saber mais sobre isso e quais são os critérios para entrar nesse grupo, porque eu já ouvi falar que as discussões rolam nesses grupos. Gostaria de saber se é verdade. Inclusive, assim, nessas câmaras setoriais, essa própria intersetorialidade poderia ser trazida pelos moderadores de uma câmara para outra, né? E provocar essa discussão também da intersetorialidade em todas as câmaras, né? As 16. E eu gostaria, inclusive, de fazer uma menção rápida, eu tenho ainda 2 minutos, sobre o questionário, que ele está muito difícil de ser preenchido. Uma pessoa como eu, por exemplo, de multilinguagens e produtora cultural, eu vou ter que preencher as 16 vezes se eu quiser participar da Câmara, e tem alternativas para criar um questionário que não nos provoque tanta dificuldade. Eu posso sugerir depois. Então, gente, a segunda sugestão é sobre a questão das cotas, né, que é um tema que afeta todas as câmaras e todas as áreas. Eu acho que a gente pode pensar sobre, eu tenho ouvido também com insistência, não sei se eu estou interpretando mal, mas que é 20% e 10% para a lei, mas há discussões de que esse é o mínimo, inclusive todas as leis implantadas para garantir, né, as leis afirmativas, é o mínimo. Elas trabalham com o mínimo. Então, a gente pode pensar em reverter esses percentuais, considerando várias coisas que a gente pode discutir nas câmaras setoriais. Por exemplo, a própria reparação e a própria parcela da população brasileira, que é eminentemente composta por pardos, indígenas, negros, que é a maioria da população. E eu acredito que nós que estamos nessas categorias, né, que o IBGE criou, limitantes, a gente já alcançou autonomia suficiente para cuidar das nossas coisas. Não estamos mais precisando dos brancos para isso. Tem gente suficiente fazendo arte, sim, que está sem acesso dentro essas estruturas meritocráticas que os editais estaduais geralmente impõem, por uma questão histórica mesmo. A gente ter a chance agora de reverter isso, não é? Então, essa é a minha sugestão, da gente discutir, inclusive, mais coisas, né, critérios, né, de transparência na avaliação dos editais, né, que se cria um portal de transparência, e também de acompanhamento daqueles que ficam fora, mas a gente pode depois discutir um pouco mais sobre isso nas câmaras. Eu tenho 50 segundos. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que eu comecei agora a entrar no mundo, assim, de tentar, né, conseguir fundos estaduais para as artes, mas eu sempre trabalhei com isso, né, com meus fundos próprios, produzo bastante. Eu sou uma pessoa indígena, de retomada ancestral, que é um movimento muito recorrente em Pindorama. É bom que todas as câmaras e a própria sociedade saiba disso, e a gente está em luta. E nos meus 20 segundos... Oi, Meg, com licença, o tempo bateu, tá? Não, eu estou cronometrando. Eu tenho 11 segundos com a sua interrupção.
Desculpa. Agora eu tenho novos 20 segundos. 6, 5, 4. Vou usar os meus 20 segundos. Eu quero dizer quem eu sou. Eu trabalho com idiomas e culturas indígenas, com fortalecimento das culturas indígenas. E no Rio Grande do Norte, eu sou amazonense, sou cariri mura, e a minha descrição visual, eu tenho um fenótipo indígena. Para quem não sabe o que é fenótipo, são algumas características físicas clássicas que identificam as pessoas pelo olho, cabelo, cor da pele, que é geral na população brasileira. Obrigada. Oi, não. Vamos para cá, para... Estou respondendo pela ordem. Então, vamos começar. Mara, em relação aos recursos de acessibilidade, certo? Hoje, inclusive, às 4 horas da tarde, nós, secretários de Cultura, teremos uma reunião com o pessoal do MINC também, para entender esse detalhamento da questão da acessibilidade. E é uma coisa, quando você traz a acessibilidade das pessoas que estão na periferia e que precisam acessar os espaços e ter oportunidades iguais de cultura, concordo plenamente com você, e acho que é isso. Porém, do ponto de vista do nome mesmo, quando a gente fala da legislação, acessibilidade, nesse caso, é acessibilidade para pessoas com deficiência. Não é acessibilidade se o espaço é na periferia ou se tem parada de ônibus na frente, porque a gente sabe que isso é extremamente importante, que os lugares sejam acessados pela maior diversidade possível de pessoas, que as pessoas possam chegar nesses lugares através de transporte, tudo isso, mas o que a lei coloca, o que a lei está pedindo aqui é a acessibilidade baseada na Lei Brasileira de Inclusão, que para os eventos culturais exige, sim, os 3 recursos. E até a pergunta da Catarina também. A videoarte tem que ter os 3 recursos ou basta um, e aí você colocou também se pode ter apenas uma opção. Pela legislação, não. Por quê? Porque a gente precisa dos 3 para se comunicar com 3 públicos distintos. A audiodescrição só vai se comunicar com cegos. A janela de Libras vai se comunicar com os surdos que têm Libras como primeira língua. E os surdos que são oralizados, que eles leem lábio, é o português. É por isso a legenda descritiva, que é essa legenda que aparece embaixo do vídeo. Não só com o diálogo, mas com qualquer barulho. Né? Cavalos trocam com velocidade, coisas que dão ao surdo todo o ambiente sonoro. É o desafio que a gente está vivendo nesse momento atual. Não vai ser fácil. E hoje, inclusive, eu posso até falar sobre isso depois, porque hoje já tem uma reunião com os secretários de Cultura, com o MINC, para entender mesmo quais as exigências de tudo isso. Porque, por exemplo, um edital de circulação de cinema itinerante, como é o teu caso, e como é o caso, por exemplo, da Márcia, do Aero Circo Som. Em cada exibição que utilizar o equipamento, que utilizar esse projeto, ele vai ser acessível? Pela legislação, sim. Se foi adquirido com recursos provenientes do edital, sim. Mas a gente sabe que, na prática, isso não vai conseguir ser uma realidade. Então, hoje à tarde, a gente vai ter esse entendimento. E, gente, esse diálogo é fundamental, e é por isso que muitas vezes vocês perguntam: o edital não está pronto. Vejam quantas coisas mudou. A lei disse uma coisa, o decreto trouxe outra coisa, a cartilha trouxe outra coisa agora. Então, e esse diálogo é um momento importante, justamente para a gente entender essas realidades. Se a gente não tivesse esses diálogos, aí era que o negócio estava complicado, porque a gente ia agir sem saber exatamente como a gente vai precisar atuar. Por isso que esses diálogos existem, e por isso que é muito importante a presença de cada ser humano que está aqui, para a gente entender que realidade é essa do Rio Grande do Norte. E essas demandas de acessibilidade, sim, e se a gente for cumprir a lei dessa forma, é assim que está, mas hoje vai ter essa reunião para poder definir isso. E aí, como disse, se a gente lançasse simplesmente editais, sem ter esse diálogo, sem esperar todo esse amadurecimento, ia ser um caos. E aí, você coloca também, em relação, respondendo ao Mara, sala de cinema que vai ser gasto milhões, cumpre nossa necessidade? Uma sala de cinema não gasta milhões. Uma sala de cinema tem um investimento de milhões, porque isso não é gasto, isso é investimento. É o lugar, é muito importante o que você faz de circulação, mas a gente tem que pensar o cinema em diferentes caminhos.
Você não vai dar conta de toda a produção de exibição através de curso na Kombi, assim como outros projetos de exibição, até porque são perfis diferentes. E o seu projeto é fundamental, porque eu sou do IFRN, fiz diversos tipos de exibição no interior, para a gente atrelar as pessoas e levá-las depois até para uma sala de cinema, a gente despertar esse desejo, tá? Então, é importante que seja pensado isso não como